Fala galera, beleza? Professor Gustavo de Biologia e hoje eu tô aqui para te falar sobre o nosso importante sistema digestório. Vem comigo! Galera, vocês sabem que o sistema digestório, juntamente com o sistema circulatório e endócrino, são aqueles que sempre estão presentes nas provas. Então agora eu vou te falar de uma forma rápida, prática, sem muita enrolação, quais são os principais tópicos sobre o sistema digestório que são abordados nas tuas provas. Mas antes, claro, eu vou sair aqui da sua tela para que você possa tirar um print do nosso quadro que tem muita informação. Bora! Vamos lá então, galera. Para começar, nós temos aqui uma imagem de todo o nosso tubo digestório e algumas glândulas anexas ao sistema digestório. Então a primeira coisa que sempre é muito importante estar ciente é o trajeto do alimento ao longo do nosso tubo digestório. Então você sabe que o tubo digestório se inicia na boca, e aí depois tem a faringe. Vamos ver daqui a pouco a funçãozinha de cada parte, beleza? Mas ó, faringe, esôfago, um tubinho muscular, estômago, depois já se inicia o intestino delgado, a primeira porção dele é o duodeno, depois vem o jejum, vem o ilho, aí intestino delgado, vários metros ali dentro de ti, e aí passa o intestino grosso, que seria a última parte, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, e aí vai ser eliminado ali reto, ânus, e esse é o fim do nosso tubo digestório. Além disso, temos estruturas anexas, fígado sempre muito importante, vesícula biliar embaixo do fígado, o pâncreas, além de, claro, as glândulas salivares. Então, assim, o trajeto do alimento é importante, mas é óbvio que nós precisamos passar parte por parte o que acontece ali, que tipo de digestão acontece, se é mecânica, se é química, quais são as enzimas. Isso pode ser abordado, pode ser perguntado por uma questãozinha. Então vamos lá, começando pela nossa boca. O alimento ele vai entrar na boca e você sabe muito bem, você come todos os dias, que lá na boca esse alimento sofre algumas transformações. Para começar, é importante ressaltar que na boca ocorrem dois tipos de digestão. Uma digestão que é conhecida como mecânica ou digestão física, que nada mais é do que a trituração do alimento pelos dentes. Beleza? Trituração dos alimentos pelos dentes. E aí vale lembrar que nós temos na nossa dentição permanente adulta 32 dentes. E aí os mamíferos têm uma coisa especial, diferente dos outros grupos animais, que são dentes com funções diferentes, formatos, tamanhos diferentes. Também lembrar incisivos, caninos, incisivo para cortar, o canino para perfurar ali, rasgar, pré-molares e molares para triturar. Claro que depende muito da dieta. Um animal herbívoro, um ruminante, por exemplo, ele vai precisar muito mais dos molares, pré-molares bem desenvolvidos para triturar alimentos de origem vegetal, que são sempre muito fibrosos. Beleza? Mas então, ó, digestão mecânica na boca sempre muito importante. Mas lá na boca, nós também teremos a digestão química. Por que teremos a digestão química na boca? Porque na boca existem glândulas salivares. Basicamente 3 glândulas salivares. Então, vai estar aparecendo aqui pra ti, ó. Eu vou puxar aqui, vem cá. Tá aparecendo aqui para ti a imagem de onde estão as nossas glândulas parótidas, sublinguares e submandibulares, beleza? Então vamos lá. Sumiu agora essa imagem, presta atenção numa coisa. O que tem na saliva? As glândulas salivares produzem saliva. Lá na saliva, nós temos uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Olha o nome, amilase. A amilase gera amido. Então a digestão do amido, que é um carboidrato, é um polissacarídeo, se inicia lá na boca. Então vem cá, que eu vou vem cá. Uou, tá aparecendo aqui para ti uma imagem que mostra os principais carboidratos, as classes de carboidratos. Lembra? Monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. O amido é um polissacarídeo de reserva energética das plantas, assim como o glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética dos animais e dos fungos, beleza? Desce aqui. Então vamos lá, continuando. Terminamos a boca, é importante sempre lembrar que ela tem um pH 7, é um pH neutro, então é o pH ótimo para a enzima amilase salivar, então ela funciona nesse pH. Se colocarmos a enzima amilase salivar num pH do estômago, que é muito ácido, ela não funcionaria. Beleza? Aí seguindo temos a faringe, que basicamente não tem muita coisa para falar sobre ela numa questão, é só saber, isso é importante, que ela, a nossa garganta, então é uma passagem comum do sistema digestório e do sistema respiratório, belezinha? Então, um tubinho comum aqui entre os sistemas digestório e respiratório.
e descendo da faringe, aí sim nós temos a divisão. Se for ar e precisar ir para o sistema respiratório, aí vai seguir para laringe, traqueia, brônquios, pulmão. Se for um alimento ali, uma bebida, aquilo vem para o esôfago, que passa atrás da laringe. A laringe é essa estrutura que a gente consegue encostar aqui, ó. O esôfago está, portanto, atrás disso. Beleza? O esôfago é um tubinho muscular, tá? Que percorre toda essa parte atrás da laringe ali até chegar ao estômago. Esse tubo muscular é formado por músculo liso, que é um músculo de contração involuntária, portanto, nós não decidimos quando controlar. Lembra, músculo liso, contração lenta e involuntária. E aí se inicia um movimento muito importante do nosso tubo digestório, conhecido como movimento peristáltico. Lembra, movimentos peristálticos, muito importantes, eles vão empurrando o bolo alimentar durante todo o trajeto da digestão. Continuando aqui, chegamos em um órgão muito importante, que é o estômago. O estômago é um órgão grande, importante na nossa digestão. Apesar de não ser o mais importante em termos de quantidade de substâncias digeridas, o estômago leva a fama, né? Ah, estômago, sempre pensa em digestão, pensa em estômago. Ele não é o principal nesse aspecto, mas ele é um órgão importante sim. Primeiro, ele é uma bolsa que pode se expandir, então você sabe muito bem disso, quando a gente come demais, fica com o estômago cheio, o estômago estufado ali, ele consegue expandir. Então uma das funções é armazenar alimento, porque o intestino, que é o que vem na sequência, ele não é tão grande, tão grosso, então ele não pode receber muita comida ao mesmo tempo. Então o estômago ele vai segurar aquilo ali, vai armazenar e vai liberando aos poucos, porque tem válvulas que impedem que passe tudo para lá, beleza? Então nós temos aqui o nosso estômago e lá acontecem coisas importantes. Para começar, vamos entender o seguinte: o estômago, ele tem um pH bastante ácido, um pH em torno de 2. Por que isso? Por causa do suco gástrico. O suco gástrico é um líquido digestivo produzido no próprio estômago, possui ácido clorídrico, que é HCl, e esse ácido clorídrico ele é importante para vários aspectos. Primeiro, é legal ter um meio ácido ali, porque a boca é uma porta de entrada de vários micro-organismos. Então cai o micro-organismo no estômago, aquilo ali, aquela acidez ajuda a eliminar, matar algumas bactérias ou alguns outros organismos que entram pela nossa boca. Então essa é a função importante. A outra função importante desse ácido é porque é um pH ideal para o funcionamento da enzima que tem no suco gástrico, que é a pepsina. A pepsina é uma enzima que digere proteína, portanto a digestão das proteínas se inicia no estômago, através da enzima pepsina, beleza? Quem estimula a secreção ali, a liberação do suco gástrico, é um hormônio produzido lá no próprio estômago chamado gastrina. Então quando a gente começa a comer ali, a gastrina vai ser liberada, aquilo estimula a produção do suco gástrico. Mas o suco gástrico a gente falou que é ácido, é bem ácido. Isso poderia agredir, machucar a parede do seu estômago. Para que isso não ocorra, lá no estômago nós temos um revestimento de muco. Esse muco, essa gosma, ela vai proteger a parede do estômago. Uma baixa produção de muco, algo que impeça a produção ou diminua a produção, pode fazer com que o suco gástrico comece a provocar lesões na parede do estômago. Aí seria a gastrite, que pode evoluir para uma úlcera, que aí é bastante grave. Beleza? Então vale a pena aqui, ó, pH do estômago ácido, suco gástrico, pepsina que digere proteínas. Continuando no trajeto, galera, nós teremos o intestino delgado. Intestino delgado, o maior órgão do nosso sistema digestório, dividido basicamente em 3 porções. A porção inicial, que se inicia logo após o estômago, aqui é chamada duodeno. Grave esse nome, duodeno. O duodeno é onde ocorre a maior parte da digestão química do nosso corpo. Beleza? Aqui no duodeno, importantes líquidos digestivos irão atuar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eles, então? O primeiro que eu quero falar para vocês é um líquido produzido pelo fígado, presta atenção. O fígado, que é um órgão bem grande, participa de vários sistemas, um órgão muito importante no nosso corpo, ele produz a bile. Presta atenção porque é muito comum as questões tentarem te enganar e falar que a bile é produzida na vesícula biliar. E não é, você é inteligente, você sabe que não é. O fígado produz a bile, mas preste atenção com a segunda pegadinha em relação à bile. A bile não possui enzimas digestivas. Muitas questões tentam te enrolar com isso também. Ela não possui enzimas digestivas. O que a bile faz é auxiliar a digestão dos lipídios. Como? Fragmentando aqueles lipídios em pedaços menores. Isso é conhecido como emulsificação de lipídios. Vem cá, eu vou puxar aqui uma imagem que mostra. Tá vendo ali, ó, o que é uma emulsificação de lipídios? Simplesmente eu vou fragmentar, separar aqueles lipídios em pedaços menores para facilitar posteriormente a ação de lipases, que são enzimas que digerem lipídios, beleza?
Vamos lá. Então, galera, pensa mais ou menos na ação da bile como se fosse, pensa a gente comendo um pedaço de carne. O que você acha que é mais fácil de ser digerido depois pelas enzimas? Se a gente engole um pedaço de carne inteiro ou se a gente corta esse pedaço em vários outros menores? Quando nós cortamos em pedaços menores, essa carne fica mais exposta à ação das enzimas que vem depois. Então o que a bile faz, os sais biliares, é basicamente isso. Ela vai diminuir os pedaços das gotículas de lipídios para facilitar a ação das lipases depois. Mas a bile não tem enzimas. Belezinha? Tudo certo? Então, a bile é produzida no fígado. Ela é jogada depois na vesícula biliar, então não é a vesícula biliar que produz, mas a vesícula biliar armazena e depois vai lançar essa bile no duodeno. Beleza? Fígado produz, vesícula biliar armazena e joga lá no duodeno. Ótimo! Um outro líquido digestivo importante que é lançado no duodeno é um líquido que é produzido pelo pâncreas. O pâncreas secreta um líquido chamado suco pancreático. Nesse suco pancreático, nós temos importantes substâncias compondo. Primeiro, é legal lembrar que esse suco pancreático ele possui bicarbonato. Para que bicarbonato? Lembra que o estômago ele é muito ácido. Então, aquele alimento que está chegando ali no estômago, que está chegando do estômago, ele é muito ácido. O estômago tem um muco, que então ele é preparado para receber essa acidez. Mas o nosso intestino não é preparado para receber essa acidez. Como ele não é preparado para receber essa acidez, o que vai acontecer? Se ele não fizer nada para mudar esse pH, para levantar ali esse pH que está em torno de 2, ele seria danificado. Aí vem o bicarbonato, que é para dar uma neutralizada nesse pH. Inclusive faz o pH do intestino ser alcalino. O pH do intestino ele é um pouco maior do que 8, tá? Então já é básico, já é alcalino, graças à presença desse bicarbonato. Além disso, o suco pancreático é o suco completíssimo em termos enzimáticos. Então, ali no suco pancreático nós teremos a tripsina, que é uma enzima para digerir proteína. Nós teremos a amilase pancreática para digerir o amido lá no intestino, tá? Porque uma parte do amido foi digerido na boca pela amilase salivar, a outra parte vai ser digerida ali. Teremos as lipases, lipase para digerir lipídio, nucleases para digerir ácidos nucleicos. Então, olha que completo que é esse líquido digestivo chamado suco pancreático. Então estamos lá no duodeno, suco pancreático atuando lá, bile atuando lá. E além disso temos mais um líquido digestivo que é produzido pelo próprio intestino, chamado de suco entérico. O suco entérico é aquele que vai finalizar a digestão. Então nós tivemos a quebra do amido na boca e ali pelo suco pancreático no duodeno. Esse amido foi sendo quebrado em açúcares menores, por exemplo, disacarídeos, lactose, maltose, sacarose. Mas só que isso não dá para ser absorvido pelo nosso corpo. Então precisamos de uma enzima para quebrar esses disacarídeos em 2 monossacarídeos, tá? E aí a gente teria uma substância assim, vem cá, deixa eu puxar o ovo, quebraríamos cada um desses disacarídeos naqueles monossacarídeos que vocês estão vendo ali, beleza? Quem é que faz isso? Enzimas. Então temos a lactase, bem famosa, que algumas pessoas não têm e daí são intolerantes. Teremos a maltase, a sacarase. Então, disacaridases estão presentes no suco entérico. Peptidases também estão ali. O que são peptidases? Eu não quebrei proteína lá no estômago através da pepsina e proteína ali no duodeno através da tripsina. Só que eu quebro essas proteínas em peptídeos, são pedaços menores. E eu preciso quebrar esses peptídeos em aminoácidos. Então as enzimas do suco entérico fazem isso. Então o suco entérico possui enzimas para finalizar a digestão, produzido no próprio intestino e vai atuar ali. Beleza, galera? Então, 3 líquidos digestivos importantes ali no início do teu intestino: bile, suco pancreático e suco entérico. Passou do intestino, da parte do duodeno ali, temos todo esse restante chamado jejum no ilho. Para que serve aquilo? Galera, temos um órgão tão grande, claro, para absorver tudo aquilo que foi digerido previamente. Então lá no nosso intestino delgado, no restante, na parte do jejum e do ilho, teremos vilosidades e microvilosidades. Então vamos lá, aparece aqui mais uma imagem. Tá vendo aqui o que são vilosidades e microvilosidades? São expansões de membrana, como se fossem dedos ali, para aumentar a área de contato e aumentar a absorção, beleza? Então, vilosidades e microvilosidades são adaptações para aumentar a absorção. E aí o que vai acontecer depois que passou por todo esse intestino? Delgado chega no intestino grosso. Lá no intestino grosso, basicamente o que vai acontecer é o trajeto final. O que acontece lá no intestino grosso?
é a absorção de água, porque o alimento que chega no intestino grosso ele é muito líquido, muito pastoso. E a água é um recurso importante para o nosso corpo. Se toda aquela água fosse liberada nas fezes, nós precisaríamos beber muita água todos os dias, porque senão a gente ia desidratar. Então lá no intestino grosso ocorre a reabsorção de água. Quanto mais água ele reabsorver, mais secas saem as fezes. E aí por isso aquelas pessoas que têm prisão de ventre, elas não conseguem ir ao banheiro com bastante frequência, as fezes saem muito secas, porque elas passam muito tempo no intestino grosso e aquilo vai tirando basicamente toda a água que tem ali. Beleza? Então reabsorção de água. Outra coisa legal no intestino grosso, ali tem muitas bactérias, muitas bactérias. Boa parte daquelas bactérias ali são essenciais para o nosso corpo. Inclusive, elas nos ajudam a produzir algumas vitaminas, como a vitamina K, por exemplo. Então, ali também ocorre a produção de vitaminas com o auxílio de bactérias. Beleza? Só para a gente finalizar, você sabe, tá vendo aqui ó, no intestino grosso um tal de apêndice. Apêndice, galera. Você já ouviu falar no apêndice, apendicite e tal? O apêndice vermiforme. É um pedacinho pequenininho que tem no início do intestino grosso ali, uma das alças do intestino grosso. E o que acontece? Muita gente fala assim, o apêndice não tem função, o apêndice é um órgão vestigial, porque ele foi perdendo sua função e foi atrofiando. Galera, na verdade assim, ó, vai aparecer aqui pra ti, deixa eu puxar aqui, ó. A comparação, olha, o apêndice de um ser humano e o apêndice de um coelho. Repara que proporcionalmente falando, o apêndice do coelho é maior. O que significa? Que o apêndice ele tem uma função importante para alguns grupos animais. Por exemplo, nos herbívoros ele está associado à digestão de produtos de origem vegetal. De fato, no ser humano ele não tem essa função. E aí tem uma controvérsia, será que o apêndice não serve para nada e tal? Já foi associado a sua função relacionada ao sistema imunológico, já que nós temos muitas células do sistema imunológico patrulhando ali o teu sistema digestório, porque ali tem muitas bactérias. Essas bactérias são boas, mas elas devem ficar restritas ao intestino. Se elas saem do intestino, isso pode causar um problema seríssimo pra gente. Inclusive um apendicite, se o apêndice estoura, rompe, a pessoa pode morrer por infecção generalizada. Beleza? Então, galera, olha só o trajeto todo do nosso sistema digestório. O que é mais importante você saber é sempre o seguinte: qual é o tipo de transformação que ocorre em cada lugar? Onde se inicia a digestão dos carboidratos? Onde se inicia a digestão dos lipídios? Onde se inicia a digestão das proteínas? Qual é a enzima que tem na boca, a enzima que tem no estômago? Qual é o pH que ela gosta de trabalhar? Tem muitas questões de experimentos. Foi jogada a amilase salivar em 3 tubos de ensaio. Um com pH 2, um com pH 9, um com pH 7. E aí foi jogado carboidrato. Em qual deles ela vai conseguir digerir? Só no pH 7, que é o da boca, o próximo a 7. Em 2 ela não vai funcionar. Joguei a amilase salivar em cima de um pedaço de carne, em cima de um pedaço de pão ou em cima de uma gordura. O que ela vai digerir? É isso, cara. É isso que você precisa conseguir fazer a associação. Quais são as enzimas, o que elas digerem e em qual pH. E eu espero que vocês tenham entendido aqui então o trajeto do alimento no nosso corpo e os líquidos que irão auxiliar nesse processo digestório, que é bonito pra caramba, ocorre todos os dias dentro do teu corpo e mesmo sem você pensar, essa transformação toda química é o que nos mantém vivos. Valeu, galera, mais uma vez foi um enorme prazer. Se você gostou e quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me ajuda a que o YouTube consiga divulgar mais os meus vídeos para que você possa assistir e as pessoas que eu posso ajudar também consigam assistir. Valeu, galera, foi um grande prazer, abraço e até o próximo vídeo.